Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a corrigir a simetria labial, tanto com agulha quanto com cânula. Então, a nossa modelo ela já está esperando a gente. A técnica que eu vou realizar é a técnica com agulha, mas eu vou ensinar vocês a realizar essa correção através da marcação. Então, eu vou dizer o que eu faria se eu fosse fazer esse preenchimento com cânula. Então, gente, antes eu morria de medo de preencher lábio com agulha por conta, né, dos riscos de isquemia. Hoje em dia, eu já prefiro preencher com agulha, porque o próprio Cotofana, que é o maior anatomista do mundo, ele nos mostra que é mais seguro realizar o preenchimento labial com agulha quando feito em pequenos volumes, que é o que a gente faz aqui no consultório. Então, a gente não faz aplicação de grandes volumes por região, diferente, por exemplo, de quando eu fazia o preenchimento com cânula, onde para corrigir uma simetria labial ou para volumizar um pouco mais no lábio, eu precisava colocar mais volume em um só local. Vocês vão ver que com essa técnica que eu realizo com agulha, a gente usa pouquíssimo volume por região, sendo então mais seguro, reduzindo o risco de realizar a compressão da artéria labial. Bom, gente, então tô aqui com a Vi, pronta para fazer o preenchimento labial dela. E eu falei que ela é paciente perfeita, porque o vídeo é de correção de assimetria e ela tem uma simetria bem significativa do ladinho esquerdo, que a gente vai mostrar mais próximo para vocês. A Vi, ela é maquiadora e ela me pediu um bocão para mostrar bastante essa boca linda, e é isso que a gente vai fazer. Bom, gente, então, a Vicky, ela tem o lado esquerdo do arco do cupido bem menor do que o lado direito. Se a gente fosse fazer o preenchimento com cânula, você pode fazer o pertuito tanto aqui em cima, na região do arco do cupido, como aqui ao lado da comissura labial. Qual que é a dica para a paciente não ficar com o lábio bico de pato? Dá pelo menos 1 centímetro de distância da comissura e não preenche a região da comissura labial. A dica de ouro para correção de assimetria é você sempre começar corrigindo a assimetria e depois seguir todo o preenchimento labial. Se a assimetria for no lábio superior, eu sempre inicio pelo lábio inferior, porque o lábio inferior, naturalmente, ele incha menos do que o superior. Então, eu faria o preenchimento dela aqui no lábio inferior e depois começaria a aplicação do lábio superior, corrigindo a simetria. Se você fizesse o pertuito aqui no arco do cupido, o que dá para você fazer para corrigir a simetria é uma micro retroinjeção com a cânula subindo aqui o arco do cupido dela, tá? Já se a aplicação ela começasse pela comissura labial, a retroinjeção ela teria que fazer uma curvatura. Então você entraria com a cânula aqui nessa região, insere a cânula bem aqui no ápice do arco do cupido e larga aí uma quantidade maior de preenchedor do que você usaria aqui no lado direito. Você pode até deixar um microbolos aqui nessa região, micro mesmo, tá? Para não ficar uma bolinha de preenchedor para corrigir essa simetria. Agora, para aplicação com a agulha, a aplicação que eu realizo com a agulha é a técnica em palitos, tá? Então, eu iniciaria com uma retroinjeção generosa. A aplicação que eu faço é com a seringa de insulina, da BD, tá? Então, uma aplicação generosa é 1, 2 unidades da seringa de insulina. Então, o que é generoso para uma seringa de insulina, na verdade, para quem realiza o preenchimento com cânula, às vezes é um volume muito menor, tá? O preenchimento com cânula, a gente precisa realizar a aplicação de muito mais volume para a correção de assimetria. E esse é um dos motivos que me fez me apaixonar por essa técnica com agulha, porque também é muito mais fácil corrigir a simetria com agulha, tá? Então, é basicamente realizar uma retroinjeção generosa desse lado, outra retroinjeção generosa em palitos e seguir com preenchimento, que aí eu realizo em microbolos aqui na lateral, para não gerar bico de pato nessa paciente. Outra dica, gente, para não gerar bico de pato na paciente é não preencher essa região próxima ao arco do cupido
preenchido, tá? Não se volumiza essa região, tá? Até porque vocês podem ver aqui que a maioria dos pacientes, eles já tem um volume adequado aqui nessa região. Então, se você preenche, você gera aí um bico de pato, assim como se preenchesse as comissuras labiais dessa paciente, tá? Uma coisa que me ensinaram quando eu comecei a fazer preenchimento era sempre usar a parte vermelhinha da cânula virada para cima, porque é a região em que sai produto. Então, vocês veem aqui na pontinha da cânula que é a região em que sai ácido hialurônico. No caso de correção de assimetria, muitas vezes em lábio, o lugar da simetria ele é virado para baixo. E aí a minha dica é que você vire a sua cânula para baixo e deposite o preenchedor ali.